paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa. Eu convido você a partir de agora para meditar comigo no capítulo 37 do livro de Jó. Pega a sua Bíblia e vamos juntas meditar versículo por versículo na palavra de Deus. Eu vou meditar junto com você nessa tradução da Bíblia Sagrada, que é a tradução NBV, Nova Bíblia Viva. E é uma tradução que você vai perceber que tem um vocabulário bem simples, bem acessível e que vai facilitar a nossa compreensão nas escrituras nessa manhã. Depois, se você tiver interesse em receber o link dessa Bíblia para você também ter a sua nessa tradução, é só me chamar no privado ou escrever depois nos comentários, quero a Bíblia, e aí você vai receber um link da Amazon para você poder adquirir. Então abra por favor a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 37. Hoje estamos caminhando para finalizar esse livro tão maravilhoso. E peço perdão para vocês, por não estar aqui no horário das 10 da manhã, que é o nosso horário oficial. Mas hoje aconteceram tantas coisas aqui, a internet aqui de casa caiu e eu tenho um encontro com as amigas de Jesus às 7 da manhã, Lá nunca falha. Mas até lá hoje a internet caiu, mas a gente conseguiu ir até o final. Nós entendemos que era alguma resistência espiritual, porque nós vivemos coisas poderosas hoje lá em grupo. E eu quero também fazer o convite para vocês, você que ainda não faz parte das Amigas de Jesus, que você não está no grupo fechado. Nós estamos lendo o Novo Testamento com profundidade e nós estamos no propósito que nesse segundo semestre do ano nós vamos ler o Novo Testamento completo. Então hoje de manhã a gente estava meditando no Novo Testamento. A gente meditou hoje no capítulo 23 e 24 de Mateus. Sexta-feira nós vamos terminar o livro de Mateus, então ainda dá tempo de você entrar e participar dessa jornada conosco. Então é só digitar aqui a palavra devocional e você vai receber o link para você entrar nesse estudo do Novo Testamento e ler o Novo Testamento completo junto com as Amigas de Jesus. A gente sabe que sozinha a nossa força é menor, Sozinha a nossa disciplina é menor, a nossa constância é menor, então é sempre melhor estar acompanhada. Se você tem o sonho de ler a palavra de Deus completa, ler a Bíblia completa, vem caminhar com as Amigas de Jesus, porque nesse semestre nós vamos ler o Novo Testamento e ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos ler o Velho Testamento. Então nós vamos ler a Bíblia toda juntas, e com profundidade. Então convido você a caminhar conosco em nome de Jesus. Inclusive, eu acredito que o tempo de mesa, como a gente conhece aqui, seguindo um livro completo, Há 2 anos a gente faz o livro completo, já fizemos Salmos, Provérbios, Esther, Tiago, João, Jó. Eu acredito que nós não vamos mais fazer assim, porque eu não vou conseguir dar conta, de seguir um livro aqui e seguir lá. Então aqui provavelmente o tempo de mesa ele vai diminuir a frequência, não vou parar, mas provavelmente ele vai diminuir a frequência e vão ser mensagens pontuais, mas não assim de leitura da palavra. Então, se você gosta desse tempo de mesa, aqui eu nem consigo aprofundar tanto. Se você gosta de estar se alimentando da palavra de Deus, tem esse posicionamento, de ir para esse ambiente fechado, onde você vai ser mais cuidada, mais direcionada e vai ser mais constante, porque aqui eu não consigo te acompanhar. Não sei quando você entrou na live, quando você não participou. Lá dentro do grupo, sim, eu tenho ideia de quem tá participando, de quem não tá, tô cuidando, tô vendo aqui, só vocês me veem, lá eu vejo vocês também. Então decida caminhar acompanhada, não caminhe sozinha. Quem caminha sozinha fica vulnerável aos ataques de Satanás, e Deus ele nos fez para andar em unidade. Então em nome de Jesus, que você venha junto com as Amigas de Jesus. Então provavelmente quando a gente terminar aqui Jó, que vai até o 42, nós vamos continuar tendo tempo de mesa, mas acredito que não vai ser mais assim, praticamente todos os dias como a gente tem tido. E eu vou trazer algumas palavras pontuais, mas não assim, o livro completo como a gente fazia, para que eu possa me dedicar mais inteiramente para as Amigas de Jesus, porque tá muito legal lá o que a gente tá vivendo. E você também pode, fazer parte da gente, dessa nossa comunidade tão preciosa que é Amigas de Jesus. Então vamos orar e consagrar esse nosso tempo ao Senhor, pedir para que o Senhor venha nos iluminar, nos orientar e falar conosco em nome de Jesus. Pai amado, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença.
Obrigado, Senhor, pela tua bondade em nos permitir estar aqui nessa manhã. Dirige, Senhor, a nossa mente, o nosso coração a partir desse momento. Que a tua palavra venha, Senhor, nos alcançar. Que nós venhamos nos permitir, Senhor, sermos confrontadas, Senhor, e confortadas pela tua palavra. Que ainda, Senhor, que a tua palavra vá contra aquilo que nós pensamos ou sentimos, ó Pai. Que nós venhamos nos permitir sermos transformadas e lapidadas por Ti, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor me use, Senhor, com poder, com autoridade, para que eu possa servir as Tuas filhas com excelência, de uma maneira que Te honre e Te agrade, Pai. Toca, Senhor, em cada coração, visita agora cada lar e encha, Senhor, da Tua presença em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, desfrutar de um tempo de mesa maravilhoso na Tua presença nessa manhã, entendendo, Pai, o privilégio que nós temos em estar aqui. Assim eu oro e consagro a Ti esse encontro, Pai. Peço que a Tua graça e a Tua proteção esteja sobre nós. Livra-nos, Senhor, de todo o mal e livra também, Senhor, todos aqueles a quem nós amamos enquanto nós estivermos aqui, para que a gente possa desfrutar de um tempo de paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá para Jó 37. Eu acredito que talvez a gente vai para Jó 38 também, porque tem tudo a ver. Então Eliú, ele vai continuar, né, o discurso dele, que ele estava falando com Jó. Eliú é um jovem, né, inexperiente, mas que ele se levanta ao ouvir, né, os inexperientes falando sem sabedoria, né? Em outros encontros aqui a gente já conversou que a sabedoria não tem a ver com idade, né? Porque dá sim para as pessoas terem já uma idade avançada, mas continuarem em si mesmadas, não aprenderem, né, com as suas experiências, não voltarem seus caminhos para o Senhor, continuarem orgulhosas, né, vivendo para si mesmos. Então, idade e sabedoria não são sinônimos, né? Tem pessoas jovens, cheias de sabedoria, e é o caso aqui de Eliú, que ele se levanta após ouvir todos e o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus direcioná-lo para falar com Jó. Então ele vai dizer assim, no capítulo 37, diante disso, meu coração bate mais depressa, como se fosse pular para fora do peito. Ouça o trovão, escute a poderosa voz de Deus. O barulho do trovão se estende por todo o céu e o relâmpago ilumina a terra de uma extremidade até a outra. Depois do relâmpago, ouve-se o trovão. Ele troveja com sua voz majestosa e logo em seguida outro relâmpago e novo trovão. Deus mostra o seu maravilhoso poder no trovão. Ele faz coisas maravilhosas que nunca poderemos compreender. Né? Como a gente aprende sobre Deus, né? Observando a natureza e meditando na palavra. Então, quem é esse Deus, né? Quem é tão poderoso como o nosso Deus, que Ele controla os relâmpagos, que controla os trovões? Eu estava pesquisando sobre relâmpagos. Um relâmpago, acredito que todas nós já viu aqui algum relâmpago, né? Ele atinge uma temperatura de até 30 mil graus Celsius. Então, quem é esse Deus, né? Que é tão poderoso, que Ele controla os relâmpagos, os trovões. Se a gente não consegue, por exemplo, olhar para o sol, né? Que é muito forte a luz para nós. Imagina como é o nosso Deus, como é a glória dele resplandecente. E isso é maravilhoso a gente pensar na grandeza de Deus, na soberania de Deus, para a gente entender, né, o quão limitadas nós somos e nós devemos depender 100% do nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e nós devemos confiar na soberania do Senhor. Ainda que o que esteja acontecendo não nos agrade, Ele está sempre certo. Mesmo quando tudo está errado, Deus está certo. Ele não sabe errar, Ele não perde o controle da situação e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até aquilo que não nos apetece, até aquilo que não é muito gostoso de viver. Mas depois vai gerar um testemunho poderoso nas nossas vidas. Versículo 5. Deus mostra o seu maravilhoso poder no trovão. Ele faz coisas maravilhosas que nunca poderemos compreender. Ele ordena a neve caia sobre a terra e a chuva caiam fortes pancadas de chuva. Quando isso acontece, os homens precisam parar de trabalhar. É uma oportunidade que Deus dá aos homens de reconhecer a sua obra. Os animais procuram as cavernas e tocas para se esconderem. Ele faz os ventos quentes soprarem do sul e traz do norte os ventos frios. Deus sopra a geada. Deus sopra e a geada cai, os rios e lagos ficam congelados. Ele carrega as nuvens de vapor de água e elas lançam os relâmpagos. Segundo o seu plano, Deus espalha as nuvens pelo céu
para fazerem o que ele quer por toda a terra. Ele usa as tempestades como castigo, quando é preciso, ou então para mostrar o seu amor, regando a terra. Ouça com atenção esses fatos, Jó. Pense bem e procure entender as maravilhas de Deus. Você tem parado para pensar, para refletir em quão grande é o seu Deus? Ou você tem vivido só no futuro ou só no passado? Você tem separado um tempo no seu presente, no seu agora? Porque Deus só fala com você no agora, Ele só pode se comunicar com você no agora. Você tem separado um tempo no seu agora para você meditar na grandeza de Deus, na soberania de Deus sobre a sua vida. A nossa mente tem nos levado tanto para o futuro ou tanto para o passado, e é algo infrutífero, porque por mais que você se preocupe, o que você pode modificar se preocupando? Nada. Você precisa confiar no Senhor, você precisa levar, as suas preocupações diante dele em oração, porque ele pode transformar tudo. Mas eu, com a minha preocupação, eu não posso fazer nada. Pelo contrário, eu vou só trazer peso, para o meu corpo físico e talvez até manifestar uma enfermidade. Você tem parado para pensar sobre a grandeza de Deus na sua vida, a bondade de Deus na sua vida, a misericórdia de Deus sobre você? Ontem a gente estava no devocional da noite, a gente está estudando o devocional Plenitude, da Camila Vieira. Então a gente tem encontros de manhã e tem encontros à noite também. E uma das coisas que ela fala lá, nesse capítulo 22 que a gente estudou ontem, é que ela fez um caderninho onde ela anotou todos os pecados que ela conseguia lembrar, que ela conseguia gerar consciência, Tudo aquilo que o coração dela acusava ela, desde da fase de infância, adolescência até hoje. Isso é maravilhoso, porque quando a gente vê ali listado, todas as vezes que nós falhamos com outras pessoas, que nós fomos injustas, que nós fomos incoerentes, que nós não confiamos em Deus, que Deus nos mostrou um caminho e a gente escolheu ir para outro, isso derrama sobre nós uma humildade e também um coração misericordioso, entendendo, poxa, olha só, o amor de Deus me alcançou mesmo eu não merecendo, eu fui perdoada de tanta coisa. Por que eu tô mantendo em cativeiro o meu irmão, alguém que só fez algo diferente do meu pecado, mas eu também estou cheia de falhas. Então, que tal fazer esse exercício de humildade, De colocar num papel tudo aquilo que você sabe que você falhou, que você foi injusta, que você errou, que você pecou. E depois, em oração, apresentar ao Senhor, para que venha o perdão dele sobre você, para que o sangue de Jesus apague todos os seus pecados. E eu tenho certeza que isso vai ser um destravar também na sua vida, principalmente na sua vida financeira, porque a prosperidade financeira tem tudo a ver com liberar perdão para o próximo e também me perdoar. E eu acredito que se perdoar também é muito desafiador. A gente fala muito sobre perdoar o próximo, mas você se perdoa por coisas que você fez, e coisas que talvez ninguém sabe, mas que aquilo tem ruminado dentro de você e não te autoriza a viver algo novo. Porque se eu me sinto culpada, o que o culpado merece? O que uma pessoa culpada merece? A pessoa culpada merece punição. Então eu posso até querer boas coisas, eu posso até acreditar que Deus tem coisas boas para mim, mas eu não me autorizo a viver isso. Por quê? Porque eu me sinto indigna, me sinto suja e tenho a sensação de que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente, para cobrir esse meu pecado, mas foi. Então, você pode ter excelentes crenças primárias de capacidade, eu posso, de merecimento, eu mereço, e de identidade, eu sou. Mas se você tiver um sentimento de culpa dentro de você, que você não se perdoa, ou que você quer punir alguém, esse sentimento de culpa, ele neutraliza todas as suas crenças fortalecedoras. Então, às vezes, você não entende, porque que você tá quase chegando num lugar e aí você volta pra estaca zero de novo. É como se tivesse um elástico em volta de você. Você luta, luta, luta. Quando tá chegando no romper, você volta a estaca zero de novo. Você percebe que às vezes tem um platô, um limite financeiro que você não consegue romper. Você consegue só ganhar no máximo 5 mil, 10 mil, 15 mil. Quando chega nesse teto, você dá um jeito e volta pra trás de novo. Isso pode ser que tenha, dentro de você uma falta de perdão. Ou você tem algo para se perdoar ou para perdoar alguém.
A Gerlane falou que já fez uma carta para Deus mostrando todos os pecados que ela cometeu consciente e inconsciente. E nesse momento que você fez, você tinha uma consciência, minha irmã. Tenho certeza que se você fizer hoje, você já vai ter desbloqueado um outro nível de consciência, né? Vai ter acessado já uma nova camada de consciência. E eu tenho certeza que se você, com coragem, verdade e humildade, entrar na presença do Senhor hoje e orar e falar, Espírito Santo, me revela até aquilo que eu não quero lembrar, provavelmente ele vai trazer à memória para você outras coisas que naquele momento você não tinha condições, né, de acessar. Eu já perdi as contas de quantos treinamentos eu já fui para liberar perdão e para me perdoar. E toda vez que eu chego, né, com o ego, né, o orgulho, acaba falando mais alto. Toda vez que alguém fala assim, vamos fazer um exercício de perdão agora. Eu lembro que eu sempre assim, eu sinto, nossa, mas eu já fiz tantas vezes esse exercício de perdão, de liberar perdão, de me perdoar, acho que não tem mais nada. E toda vez eu acesso uma nova camada. Toda vez cai, né, uma escama dos meus olhos. Cada vez eu acesso, né, um novo nível de perdão, de cura. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer, é muito interessante, porque você está desatando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Quando a gente tem falta de perdão, as nossas orações não passam do teto, bate e volta. Então, eu preciso ter um coração perdoador. E nós precisamos também buscar estar mais no presente e nos conectarmos com o amor de Deus, com a grandeza de Deus nas nossas vidas. Talvez pegar um caderno e escrever quem Deus é para mim. Aí tá uma outra chave. A culpa neutraliza as crenças primárias de capacidade, identidade e merecimento. E outra coisa que neutraliza as crenças primárias de capacidade, identidade e merecimento é uma visão distorcida de quem Deus é para você. Você precisa ver Deus como seu pai, primeiramente. Em primeiro lugar, você tem que ser simplesmente filha. Se você não vê Deus como seu pai, se você não tem um relacionamento com Ele como seu pai, isso com certeza pode estar impactando no seu relacionamento com Ele e você não está desfrutando de tudo aquilo que Deus sonhou para sua vida. Então, talvez uma das imagens mais importantes que alguém pode ter de todas, né? Talvez a imagem mais importante é a imagem de quem Deus é para você. E aí, só você pode pegar um caderninho, né, e com humildade sentar ali e se lembrar, né, de momentos em que você duvidou de Deus, que você questionou Deus e entender o que é que vem, né, o que foi implantado ali em você. E às vezes essa imagem de Deus, ela tá distorcida porque talvez nós não tivemos, né, uma experiência paterna, né, muito boa. Então, a gente acabou associando a imagem do nosso pai terreno com a nossa imagem do pai celestial. E é importante dissociar, se você não teve uma boa imagem, né, de um pai terreno, para que você possa fluir também no seu relacionamento com Deus. Por exemplo, se eu tive um pai que nunca tinha tempo para mim, que estava sempre ocupado, que o que eu ia dizer tinha que ser muito importante, talvez eu não consiga fluir na oração, porque eu penso que Deus talvez não tem tempo para mim ou não vai achar aquilo que eu tenho para compartilhar importante. Então eu preciso sarar a minha imagem de Deus para mim. Quem Deus é para mim? E ele precisa primeiro de tudo ser um pai, para depois ser um salvador, para depois ser o meu Senhor, para depois eu me submeter a ele, ter prazer em estar na presença dele, querer ter um relacionamento com ele. Então, pensa sobre isso, né? Se tem algo que pesa no seu coração, que te acusa, se você não consegue liberar perdão para você, nem para os outros, e como é a imagem de Deus para você. Tudo isso pode estar te impedindo de viver um romper. A Lu Preciosa, amiga de Jesus, entrou e falou que gostou da minha blusa. Obrigada, minha irmã, você é maravilhosa. Glória a Deus pela sua vida, te amo. E aí, versículo 16 vai dizer assim: você pode entender como Deus mantém as nuvens suspensas para citar uma das maravilhas que ele faz em sua perfeita sabedoria? Então, quando a gente começa a olhar para a natureza e entender quem Deus é, né, que ele é o criador de todas as coisas, a gente começa a perceber o quão nós somos limitadas e a gente passa a ser mais humilde, né? A gente passa a ser mais paciente.
a gente passa a compreender melhor que se Deus não permitiu que fosse do jeito que a gente queria, é porque a ideia dele é muito melhor. Porque não tem como comparar a nossa mentalidade natural com uma mentalidade sobrenatural de Deus. Nós não vamos conseguir compreender mesmo. Mas a Bíblia nos garante que os planos dele são maiores e melhores que o nosso. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a nossa vontade, muitas vezes, ela é enganosa, ela é errônea, né? Quem nunca aí tomou uma decisão e depois se arrependeu? Ai, meu Deus, tomei a decisão sem saber, né? Se eu soubesse o que eu sabia hoje, eu não teria tomado essa decisão. Então nós precisamos parar para meditar mais em quem Deus é para nós, porque isso vai acalmar o nosso coração diante das tempestades da vida. Ainda que a gente não compreenda o porquê daquilo que está acontecendo, nós sabemos que tem um Deus que trabalha por nós, né? Nunca se viu um Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele confiam. Versículo 17. Você é capaz de entender porque a sua roupa fica quente quando sopra o vento sul e como a terra fica amortecida? Por acaso você ajudou Deus a estender os céus brilhantes como espelhos de bronze? Se você se considera tão sábio, mostre-nos como podemos nos comunicar com Deus. Estamos cercados pelas trevas e não podemos falar com Ele. Você disse que gostaria de falar com Deus pessoalmente, e eu não me atreveria a fazer isso. Qual é o homem que deseja ser destruído vivo? Se nós não podemos olhar diretamente para o sol quando brilha num dia bem claro, muito menos podemos ver Deus em sua glória maravilhosa, mais brilhante que o ouro puro. Não podemos compreender o Todo-Poderoso. Ele é muito poderoso, mas nem por isso deixa de ser justo e tratar os homens com justiça e não oprime ninguém. Não é sem motivo que os homens obedecem e respeitam a ele. Além disso, nem o mais sábio dos homens pode impressionar a Deus. E eu vou ler aqui o capítulo 38, porque nessa hora Eliú vai parar de falar e o próprio Deus, depois de um longo silêncio, né, de 37 capítulos, o próprio Deus vai responder para Jó. Jó queria tanto, né, conversar com Deus, ouvir a voz de Deus, agora aguenta, vai ser exortado ali, né, e aí Deus vai responder a Jó e o repreender. E aí Deus vai falar assim, quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó, falando do meio da tempestade. Uau! Imagina a cena, né? Deus falando com você num momento extremamente solitário, desesperador, né? Jó tinha perdido os 10 filhos, toda a sua saúde, todos os seus bens, a admiração da esposa, o respeito, a admiração dos amigos. Perdeu tudo. E ele começou, né, a lamentar, né? A lamber as feridas dele. E falar que queria conversar com o Senhor. Então o próprio Deus aparece para ele, né, depois de um processo, né, talvez quando ele já estava pronto ali para receber essa conversa, essa direção do Senhor. Então o Senhor respondeu a Jó falando do meio da tempestade, quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Então diante de Deus nós somos completos e ignorantes, é bom a gente refletir sobre isso, né, que nós somos limitadas. Isso nos traz para o tempo presente, isso nos traz para um relacionamento de dependência. A Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. Eu estava pensando sobre isso esses dias, especialmente os recém-nascidos. Você já reparou que um recém-nascido ele vive completamente na dependência dos pais? O recém-nascido, a única defesa que ele tem é chorar para avisar quando ele está precisando de alguma coisa. E quando ele chora, é como se ele estivesse dizendo assim, papai, mamãe, se vocês não vierem me consolar, se vocês não vierem me atender, se vocês não vierem me alimentar, me trocar, eu vou morrer, eu dependo de vocês. E assim que nós devemos ser também como crianças, humildes, viver na dependência do Senhor. Falar, pai, sem ti eu nada posso fazer, eu não entendo o porquê que eu estou vivendo isso, mas eu confio na tua bondade. Vem, Senhor, e fortalece as minhas mãos, consola o meu coração, me mantém, Senhor, de pé. E às vezes a gente se volta contra Deus, se afasta do nosso secreto, para de orar. E é nesse momento, né, de dor, talvez inclusive a dor seja um instrumento de Deus para te trazer para perto. Versículo 3. O Senhor diz, prepare-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você me responderá. Se você é sábio, diga-me onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo. Então, fazer essa pergunta para você, onde você estava
quando Deus fez os alicerces do mundo. Para você entender o quão limitada nós somos. Quem mediu os limites das suas dimensões? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Diga-me se você sabe. Sobre o que se apoiam os alicerces do mundo e quem colocou a primeira pedra dessa construção? Veja, a gente se preocupa com tantas coisas, mas onde é que você está alicerçada? Quem é que sustém a terra? Quem é que sustenta a terra funcionando? Eu estou preocupada se amanhã eu vou ter como pagar um boleto, mas você já parou para pensar que você não precisa se preocupar se você vai ter o ar para respirar no próximo segundo? Eu nunca vi em lugar nenhum da Bíblia Deus falando assim, olha, ora para que você tenha o ar para respirar. Ora para que você tenha o sol amanhã. Ora para que venha a chuva. Sabe? Deus cuida de cada detalhe. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã o Senhor, Ele nos abençoa. Ele prepara um dia lindo. Ele coloca as nuvens no céu. Coloca o sol. Coloca o frio. Coloca a chuva. Cuida. Cuida de cada detalhe. De cada detalhe. Então, é uma ignorância nossa nos preocuparmos com um boleto, sendo que o arquiteto do universo está sustentando tudo e a gente nem para pensar nisso. Algo que é muito interessante de pensar é que a todo momento a gente está consciente de algumas coisas e inconsciente de outras. Então, nesse momento, talvez você consiga pensar sobre algumas coisas, mas não consegue pensar sobre outras, até que vem um gatilho, uma memória, e aí você passa a pensar sobre outras coisas. Mas os nossos pensamentos, eles são limitados. A gente não é onisciente como Deus, a gente não é onipotente como Deus, a gente não é onipresente como Deus. Então nós precisamos entender que nós vivemos na dependência dele. E tem coisas que nós não vamos compreender porque realmente nós fomos criados para ser filhos e dependentes do nosso Pai. E aí Deus continua. Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria, quem foi que estabeleceu os limites para o mar quando as águas surgiram no abismo? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Eu moro aqui no litoral, né? E às vezes eu fico pensando nisso, né? É tão pertinho, né? O mar da minha casa, eu moro 150 metros do mar. E quem é que mantém o mar lá, né? E minha casa aqui protegida? É o Senhor. E só por isso eu já preciso agradecer todos os dias. Pai, obrigado, porque todos os dias o Senhor me cuida, me ama, me protege de coisas que eu nem consigo imaginar. Ah, se não fosse Deus do nosso lado, 1/100º de segundo que Deus tirasse as mãos poderosas dele sobre nós, Satanás viria e nos estraçalharia. Mas o Senhor não permite que ele nos cause dano, né? Ele nos guarda e nos livra de todo mal. Versículo 10. Onde você estava quando tracei os limites ao mar, de onde as ondas não podem passar, e disse, até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Por acaso um dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer e indicou o lugar onde ele deveria surgir? Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e os expulsasse dos seus esconderijos? A terra toma forma como barro sobre um sinete, e suas feições sobressaem como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Por acaso você conhece as fontes que produzem os mares e os oceanos? Já andou pelo fundo escuro dos mares? Você sabe onde ficam as portas do reino dos mortos? Você já viu as portas da profunda escuridão? Você tem uma ideia do tamanho da terra? Responda-me se é que você sabe. De onde surge a luz? De onde ela vem? E onde é que se escondem as trevas? Você é capaz de dizer onde elas ficam guardadas? Ou como fazer para chegar lá? Sim, talvez você conheça, pois você já tinha nascido, já viveu tantos anos. Você já entrou no meu depósito, onde guardo a neve, a geada e as chuvas de pedra, para usar em tempos de sofrimento e como arma contra os meus inimigos? Diga-me onde fica o caminho pelo qual a luz chega ao mundo. Diga-me por onde o vento leste vem e se espalha por toda a terra. Sabe o que é mais interessante, gente? O Deus que domina tudo isso, que domina os céus, a terra e tudo que existe neles,
Ele cuida de cada um de nós. Então não há o que temer. Não há o que se preocupar. Nós temos só que nos render em adoração, em gratidão a esse Deus tão maravilhoso. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Descansa, esse é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Salmo 23:6 vai dizer que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, inclusive hoje, inclusive ontem, inclusive amanhã. Então eu preciso descansar nesse amor de Deus. Preciso descansar. Nós estamos preocupadas com os boletos, nós estamos preocupados com o que vão falar de nós. A gente está com essa consciência limitada, mas inconsciente de tudo aquilo que Deus tem feito de extraordinário, de milagres todos os dias. Você está respirando agora, é um milagre. E é Ele que está provendo para você esse fôlego de vida. Sente aí agora Deus cuidando de você. Puxa o ar. Deus está cuidando de você e você não está se preocupando se vai ter o ar ou não. Só quando a gente vai para um leito de hospital, que aí o ar falta, e a gente percebe o quão ricas e abençoadas e extraordinário era o nosso dia a dia, respirando, confortável. Então nós precisamos trazer à memória, né, quem Deus é. Ele tem cuidado de nós, o mesmo Deus que domina os céus, a terra, os trovões, os relâmpagos, o sol, a lua, tudo que nele há, na terra, no céu, em cima da terra, embaixo da terra. Esse mesmo Deus, ele cuida de cada um de nós. Então, o mesmo Deus que alimenta os pardais, né, que alimenta os animais no campo, que ninguém nem sabe que eles existem, é o Deus que provê também para você tudo que você precisa. Não faz sentido você se preocupar. É por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí, deixa eu ver aqui onde eu parei. 25. Foi você quem abriu os canais para a água das grandes chuvas e o caminho por onde passa a tempestade? Quem faz a chuva cair no deserto seco e vazio em lugares que ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, transformando terra inútil em terra boa e produtiva, onde as plantas voltam a crescer? Por acaso a chuva tem pai? Quem é o pai do orvalho da noite? Quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas se tornem duras como pedra e a superfície como uma camada de gelo? Por acaso você pode acorrentar as estrelas do 7 estrelo? Ou então separar as cordas do Órion? Você é capaz de fazer as várias constelações aparecerem no céu na época determinada? Pode guiar a ursa maior pelo céu ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o universo? Sabe até onde essas leis se aplicam à Terra? Você é capaz de dar ordens às nuvens para que elas deixem cair a chuva e você fique coberto por um dilúvio? É você que envia os relâmpagos e eles lhe dizem, aqui estamos? Quem fez as nuvens aparecerem na hora certa, como se tivessem sabedoria? Quem ensinou às estrelas cadentes o caminho a seguir, como se elas tivessem inteligência? Quem conhece exatamente o número das nuvens? Quem pode despejar a chuva guardada nos depósitos do céu? Quando o pó se endurece e os torrões se apegam uns aos outros, por acaso é você que vai caçar a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Uau! Enquanto eles descansam em suas covas ou cercam suas vítimas na floresta, quem dá alimento aos corvos quando os filhotes gritam a Deus e se agitam dentro do ninho por não terem o que comer? Nós vamos até aqui hoje, até o versículo 41 do capítulo 38, e amanhã a gente retoma o capítulo 39. Mas até aqui, como nós podemos, né, ser confrontadas se nós permitirmos que a palavra venha e nos confronte? Nós precisamos parar para meditar em quem Deus é para nós, em como Ele é misericordioso, bondoso, fiel, protetor, provedor, e pararmos de nos preocuparmos ou nos desesperarmos por coisas tão insignificantes. Talvez você está desesperada por conta de um boleto, mas nesse tempo que você está desesperada,
tá acontecendo tanta coisa extraordinária, tantos milagres, Deus está sustentando tudo. Um sistema solar inteiro, né? Tá sustentando os mares, os rios nos seus limites para que não aconteça uma catástrofe. Tá cuidando de você, da sua família, né? O mesmo Deus que dá alimento aos corvos, Ele cuida de você e da sua família. E tudo que Ele quer de você, como um bom pai, e é isso que Ele é, e você precisa aprender a ser filha dele, Ele quer um relacionamento. Tudo que Deus quer de você é um relacionamento. Não porque Ele precisa, né, que você o honre, o adore, não precisa da sua glória, né? Com o seu relacionamento ou sem o seu relacionamento, Ele continua sendo Deus. Mas Ele sabe o quão danoso vai ser para suas emoções, para sua vida, se você viver distante do Senhor. Se você viver em si mesmada, só preocupada com aquilo que falta, com aquilo que vai ser, com aquilo que está por vir. Descansa no Senhor, confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque o que você tem de compreensão, o que você tem de consciência é muito limitado. Muito limitado. E se tiver um momento na sua vida que você tenha que escolher entre ir pelos caminhos dos seus sentimentos e pelo caminho dos princípios de Deus, vá sempre para os princípios. Porque esse mundo, ele tem estações, né? Então, às vezes a gente está no inverno, no verão, no outono, no outono, na primavera. Às vezes a gente tá com sentimentos bons, outra hora ruins. Às vezes a gente tá com pensamentos bons, outra hora ruins. Então, a nossa vida é uma curva sinoidal, né? Com altos e baixos. Então, a nossa vida é transitória, né? Os nossos pensamentos, sentimentos, esse mundo é transitório. Hoje, quem tá na liderança, amanhã pode não estar. Então, tudo pode ser mudado num instante, segundo a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, toda vez que você for tentada a olhar para a sua circunstância, fala assim, não, eu vou me guiar pela palavra. Recentemente, eu tive a oportunidade, né, de ser testada, né, provada e aprovada para a glória de Deus. E eu estava conversando isso hoje de manhã com as meninas, né? Tem um pouco mais de um mês que o meu pai faleceu e na hora que eu recebi a mensagem, né, que ele havia falecido, a vontade da minha carne era espernear, se desesperar e falar por quê, né? A gente ainda tinha tanta coisa para viver, mas o Espírito Santo de Deus, né, ele pegou aquilo que tinha no bom tesouro do meu coração e é por isso que a gente tem que meditar. Então o Espírito Santo de Deus pegou e me lembrou a passagem de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E foi o que eu fiz. Assim que eu vi ali a mensagem que meu pai havia falecido, eu me ajoelhei e orei e entreguei ao Senhor. E agradeci. Falei, pai, obrigada pelos 38 anos que o Senhor me permitiu estar na companhia do meu pai. Eu te entrego, te agradeço. Não compreendo porque tinha que ser agora, né? Eu esperava que eu tivesse um pouco mais de tempo com ele, mas eu confio na tua soberania. Eu sei que o Senhor sempre tem o melhor para nós. E que a sua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável. Então, muitas vezes tem ídolos nos nossos corações. E o Senhor me levou a pensar mais profundo, né? Glória a Deus que eu tive um bom posicionamento, né? Com a partida do meu pai. Mas o Senhor me levou também a um novo constrangimento. Ele falou assim, e se fosse o seu filho? Será que você ia espernear ou você ia ter esse mesmo posicionamento? De se colocar na minha presença e falar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E naquela hora eu chorei porque eu percebi que o meu filho ainda era um ídolo no meu coração. E Deus, ele não divide a glória com ninguém. Deus não divide a glória com ninguém. Então, eu tenho trabalhado isso com o Senhor. Pai, eu amo meu filho de todo o coração. Eu amo meu filho de todo o coração. Mas eu sei que ele é seu antes de ser meu. Né? O Senhor o criou, formou, escreveu a história da vida dele. Né? Tá lá em Salmo 139, quando ele era ainda uma massa informe no meu ventre. Deus escreveu todos os dias dele. E Deus, ele não divide a glória com ninguém, né? Ele não
não aceita ídolos no nosso coração, não porque ele precisa desse lugar no seu coração, mas é porque ele é um pai. E um pai, ele ama, e ele exorta e ensina os seus filhos como deve ser. E ele sabe que se você tiver ídolos no seu coração, vai ser muito danoso para você. Vai ser muito danoso, vai te trazer muitos problemas. Você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, inclusive no luto. Quando no luto você se coloca num lugar de dependência do Senhor, Senhor, tá doendo, não tô entendendo, mas eu confio em Ti. Vem um consolo sobrenatural do Espírito Santo sobre você. Agora, quando você resiste e você se volta contra Deus, eu não aceito, isso é inaceitável, porque com Ele, e não sei o que, tudo é comigo. Aí você fica naquele estado ali de violência emocional e que te aprisiona. Quantas pessoas nós conhecemos que estão há anos num processo de luto tão doloroso que não sai de casa, não se abre para mais nada. E eu não estou dizendo para você que passar pelo luto é fácil. Para cada um vai ter, né, o seu nível de dificuldade, alguns mais, outros menos. Mas o que eu estou dizendo é que em tudo Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, porque é dele que vem o nosso socorro, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Se nós não reconhecermos a soberania de Deus, então nós não confiamos na palavra de Deus. Se nós não reconhecemos a soberania de Deus, então nós reconhecemos, né, a palavra de Deus só em parte. Então nós estamos em desobediência. Então que você possa fazer um autoexame aí da sua alma, né? Quais são os ídolos do seu coração? Às vezes são coisas que você insiste em ter razão e que você não quer dar o braço a torcer. Você sabe que você deveria ceder, você sabe que você deveria perdoar, você sabe que você deveria ter um outro posicionamento, mas lá dentro do seu coração tem o ego no trono do seu coração, dizendo, não, você tá certa, fulano que tem que vir conversar com você, você tá certa nisso aí. Só que a Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E vai ter momentos que eu vou estar certa sim, mas eu preciso ser pacificadora e buscar a paz. É melhor ter paz do que ter razão. O Senhor fala, bem-aventurados os pacificadores. E aí, o que você tem preferido, né? O que você tem buscado? Ter razão, provar o seu ponto, defender, né, o seu ponto de vista? Ou falar, deixa, o melhor é a gente manter a unidade. Deixa, o melhor é a gente estar segundo a vontade de Deus aqui, como irmãos, preservar, né, o nosso relacionamento. Porque a gente entende o que está lá em Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais. Então, em nome de Jesus, que você possa fazer, né, uma autoanálise do seu coração. E o que é que você tem roubado, né, o trono de Deus no seu coração? Talvez é algo que você não quer pensar de modo diferente, mesmo lá no fundo o Espírito Santo falando assim, filha, não é assim. Por que você está resistindo tanto? Talvez seja alguém que está no seu coração acima de Deus, que se você meditar sobre isso, você vai perceber. Uma das coisas que eu percebi, né, nesse processo de luto é que nos lugares que eu vou, muitas pessoas ouvem que eu tô de luto e aí elas começam a falar sobre si mesmas, né? E ela fala assim, nossa, eu não sei como que vai ser quando eu perder meu marido, eu acho que eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu vou morrer junto. Ah, eu não sei como vai ser quando eu perder a minha mãe, quando eu perder o meu pai, eu não vou suportar quando eu perder o meu filho. E ali você vê, né, que tem um relacionamento disfuncional. Que não é um relacionamento na dependência de Deus, mas eu não dependo de Deus. Eu dependo de fulano estar junto comigo. Se fulano não estiver mais, a minha vida acabou. E eu digo assim com bastante humildade que o luto, ele traz um pouco disso, sabe? Principalmente quando você sabe que a pessoa que você ama está com Jesus, como é o caso do meu pai, é uma mistura, né, de um vazio que fica, com um conforto de saber que ele está com o Senhor,
mas também com uma dor de saber que aquelas memórias não vão poder ser revividas, né? Não vou poder viver algo novo com meu pai. Aí às vezes bate também uma tristeza que parece que não tem mais sentido. Mas nesses momentos eu tenho que fazer o quê? Ir pro meu secreto e falar: Senhor, eu dependo de Ti. Vem e conforta meu coração. Vem e não permita que eu fique, né, estacionada nessa dor, mas que eu possa Te louvar, não importa a circunstância. Eu reconheço a Tua soberania. Se o Senhor assim se assim aprove ao Senhor, é que assim era a melhor forma. Assim era a melhor forma. Então, em tudo, né, que você tenha um coração rendido ao Senhor. Porque o mesmo Deus que domina os trovões, os relâmpagos, que domina o sol, as estrelas, os céus, os mares, todos os animais, Ele tem cuidado de você e Ele cuida de cada uma de nós. E hoje é um convite para nós nos deleitarmos ainda mais nesse amor, nos lançarmos com confiança nele. Que você possa compreender o quão limitada você é e o quão soberano é o Senhor. Isso vai trazer uma paz para o seu coração. Porque muitas vezes a gente tem tentado conquistar as coisas na força do nosso próprio braço. E a Bíblia diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Conta com o Senhor, confia no Senhor. E a oração é esse instrumento dos céus, né? Para alinhar o seu coração com o coração de Deus. Quanto mais relacionamento com Deus você tiver, mais discernimento, mais entendimento você vai ter daquilo que é a vontade de Deus para sua vida. Então, meu pai ficou doente 5 dias, ele já faleceu, foi tudo muito rápido, né? Enquanto eu estava nesse processo de 5 dias orando por ele, eu senti no meu espírito que Deus ia levar. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento, você sente a confirmação, você sabe discernir. Então, é maravilhoso ter um relacionamento com Deus. Ontem eu falei aqui, né, que existem 3 formas de orar. Orar para pedir pelas nossas próprias necessidades. Orar para pedir pelas necessidades dos outros. Geralmente a gente faz essas 2 orações, né? A gente entra em oração com essa motivação. Pedir para que Deus me abençoe, para que abençoe quem eu amo. Mas a principal motivação do seu coração deve ser entrar na presença de Deus para desenvolver um relacionamento com Ele todos os dias. Porque não é saudável você só entrar na presença de Deus para fazer um pedido. Eu vejo aqui que algumas pessoas entram e falam assim: ora por mim, ora por tal coisa, ora pela minha vida. E com muito amor eu vou dizer isso para você. É muito bom a gente poder contar com as orações dos outros, mas a oração mais poderosa que existe é a nossa oração direta com o Senhor. E às vezes eu vejo que as pessoas pedem oração para as outras, mais mesmo porque elas não têm relacionamento com Deus. Então elas se sentem indignas de entrar na presença. Então elas nem sabem como chegar. Então por isso que todos os dias nós temos que desenvolver uma intimidade com Ele. Antes de pedir qualquer coisa para nós ou para outras pessoas, nós temos que nos tornarmos amigas de Deus, amigas de Jesus. E eu quero convidar você que ainda não tem o seu diário de oração do quarto de guerra e o quadro de oração para você montar o seu quarto de guerra, seu quarto de oração aí na sua casa, para você digitar agora aqui nos comentários a palavra diário e você receber esse material que eu desenvolvi com tudo que é necessário para você desenvolver uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Aqui você vai aprender a interceder pelas pessoas que você ama. Aqui você vai aprender a fazer os seus pedidos, as suas necessidades de forma específica e eficaz, porque tem um jeito certo de orar. Muitas vezes a gente entra na presença de Deus para pedir algo para o Senhor, só que ao invés da gente pedir, a gente só lamenta. Senhor, eu não aguento mais as minhas finanças, por favor me ajuda, tem misericórdia de mim. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo nada, porque eu preciso dizer especificamente o que eu preciso. O que é que você precisa, filha? O que é que você precisa, filho? É de R$1.000? É de R$10.000? É de R$100.000? É de 1 milhão? Há mais de 8.000 promessas na Bíblia. O que você precisa que eu te faça? Então, às vezes, a gente entra na presença de Deus e só se lamenta, não sabe nem pedir, né? Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Eu peço me lamentando. A gente vê na história, né, do cego Bartimeu, ele ficava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso não quer dizer nada. Se eu olhar agora aqui para
pra Daniela Medeiros, e eu falar: Daniela, filha do Deus vivo, tem misericórdia de mim. A Daniela vai ficar assim: meu Deus, Ana, como que eu posso te ajudar? Porque só eu dizer isso é um lamento só, não significa nada. Agora, se eu falar pra Daniela: Daniela, eu preciso que você me ajude com uma cesta básica, eu preciso que você me ajude, né, a conseguir um trabalho, eu preciso que você me ajude me indicando, né, pra alguém que saiba como me ajudar nisso. Então, as minhas orações têm que ser específicas. Então, o cego tava lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E mesmo Jesus vendo que ele era cego, ele chamou ele e falou: o que queres que eu te faça? E aí, só quando ele disse: mestre, eu quero ver, aí ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E por quê? Porque a fé, o que é a fé? É a certeza daquilo que se espera. Certeza, uma firme convicção, uma firme confiança. Então, quando você vai orar, você precisa liberar a sua fé, não o seu lamento. Não falar sobre a sua circunstância. Mas é ali um momento de você profetizar o que você vai receber, declarar o que você vai receber, né? Peticionar, trazendo um versículo da palavra. E a Bíblia diz que a fé, né? Você ter certeza daquilo que você espera, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que é a palavra. Então, eu medito na palavra, entendo as promessas, sei que é da vontade de Deus. E a palavra diz que toda promessa ela tem um sim e um amém. Então, se eu tô vendo ali que é da vontade de Deus me abençoar, e eu entro na presença dele e eu falo: Pai, assim diz na tua palavra, assim, 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 e eu ativo agora essa promessa. E eu declaro em nome de Jesus que a tua graça está sendo derramada sobre mim, sobre a minha família. Eu já te agradeço, ó Pai, porque eu sei que no tempo certo vai se cumprir. Então, faz toda a diferença a forma como você se posiciona. Tem pessoas que só entram na presença de Deus para fazer oração de sobrevivência. Só quando o calo aperta mesmo, precisa de uma resposta ali, rápida. Alguém tá morrendo no hospital, vão levar tudo, né? O oficial de justiça tá na minha casa, vão me tirar da minha casa. Aí eu entro lá e falo: Senhor, por favor, tem misericórdia. Mas eu não tinha um relacionamento. Então, o diário de oração ele vai te ajudar com passo a passo para você desenvolver um relacionamento diário com o Senhor. Vai te acompanhar durante todo um ano e vai te ensinar também o jeito certo de orar. E ainda você vai receber o quadro de oração para você montar aí o seu quarto de guerra e ver a glória de Deus, né, resplandecendo aí na sua casa. Você vai ver claramente seus pedidos de oração sendo atendidos quando você começar a se posicionar do jeito certo, né, aplicando o passo a passo das orações que funcionam. Amém? Você que ficou até aqui, quero agradecer. Daqui um abraço, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Deixa eu orar e te abençoar em nome de Jesus. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por nos confrontar com a Tua palavra, por nos lembrar, Senhor, da Tua soberania e da nossa limitação, por nos lembrar, Senhor, que o mesmo Deus que cuida, Senhor, de todas as coisas no céu, na terra, debaixo da terra, cuida de nós e que nós podemos descansar no Teu amor. E tudo que o Senhor nos pede, Pai, é um relacionamento diário contigo, porque um bom Pai tem prazer em estar com os Teus filhos. Pai, nos ensina ao nosso coração, Pai, que o Senhor não tem filhas preferidas, mas o Senhor tem filhas que preferem estar contigo, e que nós sejamos uma dessas filhas, ó Pai, que todos os dias tem prazer em estar na Tua presença, que tem prazer em meditar na Tua palavra, tenha prazer em se aprofundar, em mergulhar mais fundo em Ti, ó Pai. Que nós venhamos todos os dias Te conhecer e prosseguir em Te conhecer até que Jesus venha, Pai. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada uma das Tuas filhas e suas famílias, ó Pai. Abençoa, Pai, poderosamente cada lar aqui representado em nome de Jesus. Que haja, Senhor, provisão nesses lares, que haja saúde, ó Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja amor, que haja harmonia, que haja unidade em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, enche essa casa da Tua presença, para que todos sintam, Senhor, o Teu amor, que se sintam envolvidos, Senhor, pelos Teus braços de amor, em nome de Jesus, e que todo mal bata em retirada agora, em nome de Jesus. Pai, eu declaro um dia de céus abertos sobre as Tuas filhas, um dia marcado pela Tua bondade na vida delas, onde elas vão se sentir constrangidas, Senhor, pelo Teu amor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço por esse tempo de mesa. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que tudo te vá bem nesse dia. E até a próxima, em nome de Jesus.